Olá, queridos. Bom nós estarmos de volta para estarmos observando um pouco a palavra do Senhor e tem sido um prazer compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Quero convidar aos amados a leitura bíblica em Lucas capítulo 20, a partir do versículo de número 19, quando fala sobre a questão do tributo. Observem o texto. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele, mão de Jesus, não é? Naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola, a parábola que começa aqui no versículo de número 9. E continua o texto. E trazendo-o debaixo de óleo, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Foi a pergunta que esses espias, a mando dos fariseus, fizeram a Jesus. E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram: De César. Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, não é? E muitos usam principalmente como um jargão, não é? A expressão, não é? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o fato é que esta palavra de Jesus intrigou muita gente, principalmente aqueles espias que foram lá infiltrados, se passando por judeus, né? Se passando por pessoas justas, humildes, se passando por servas do Senhor. Mas Jesus conhece os corações, né? Jesus conhece o profundo de cada uma, de cada pessoa. Então, como a gente vê aqui no início do texto, os principais dos sacerdotes, ou seja, os escribas, os fariseus, aquela elite religiosa que estavam por demais incomodados com Jesus, porque Jesus estava sendo muito popular, Jesus estava, de certa forma, agitando naquele momento e contrariando todos os interesses daqueles religiosos. Então, eles enviam espias, conforme o versículo 20 diz, envia espias que se finjam de justos para apanharem Jesus em alguma palavra. E aí, entregarem então, uma vez em que Jesus fosse pego, não é? em alguma palavra, em algum deslize, então entregarem ele à jurisdição e poder do presidente ou do governador. Os irmãos observam o seguinte: nós vivemos situações atuais, situações em que nós estamos vivendo, muito parecidas. Eu gostaria de pensar com os irmãos que, a bem da verdade, existem pessoas que estão infiltradas nesse sistema político, nesse sistema em que o nosso país está hoje vivenciando, né? A gente vê que existem pessoas maldosas, existem pessoas totalmente perversas
que querem ver o nosso país afundado, e isto tudo por uma malignidade muito grande, pessoas que estão infiltradas nos poderes e com isto acabam manipulando toda uma massa. Então a gente vê que essa situação ela tem sido, infelizmente, uma realidade onde a gente tem observado que os políticos, uma grande maioria, usando de uma politicagem muito imunda, muito suja, onde se infiltram mesmo e aparecem para o povo como pessoas bondosas, como pessoas caridosas, como pessoas que querem ver o bem do povo, mas na realidade estão infiltrados, sim, para derrubar, para detonar, para denegrir a imagem do povo, para denegrir a imagem daquele que Deus colocou, não é, para nos presidir, não é? E com isto a gente vê uma situação lamentável, triste, nojenta, sendo instaurada, e a gente precisa estar orando, precisa estar buscando a direção do Senhor e intercedendo por aqueles que governam sobre nós, para que tenham serenidade, força, equilíbrio, porque existem os espias para prejudicarem todo um processo, existem espias infiltrados para denegrir, para se fazerem de bom moços, né? Quando na realidade são verdadeiros enviados, emissários de Satanás, podemos dizer assim. Então o texto ele prossegue dizendo que estes espias então perguntam a Jesus, e de forma assim muito capciosa, não é? Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Olha só, eles vêm com uma expressão linda, com uma expressão correta, não é? Mas por trás eles estão realmente querendo detonar. E continuam dizendo, e fazem esta pergunta, é lícito dar tributo a César ou não? Porque, a bem da verdade, os judeus tinham um entendimento que deveriam adorar somente a Deus, né? E a questão da gravura ou da efígie, né, que tinha na moeda, a moeda ali de César, então para os judeus era como se fosse um objeto de idolatria, até porque o governador ele queria ser realmente adorado, não é? Então, de certa forma, havia esse entendimento, não é? E uma indignação do povo judeu em relação à efígie que estava ali na moeda. Então ele faz esta pergunta de forma capciosa, né, para que Jesus pudesse ali se deslizar e então dar a resposta que assim o prejudicasse. Então é-nos lícito dar tributo a César ou não? Né? Provavelmente se Jesus dissesse sim, é lícito, mas o ensinamento que o Senhor dá não seria ensinamento de que deveríamos reprovar estas coisas, ademais a efígie aí de César não seria um objeto de idolatria? E se ele então dissesse não, mas não devemos ser cumpridores como cidadãos dos nossos compromissos, mas entendendo Jesus a astúcia daqueles infiltrados, disse-lhe, por que me tentais? E a bem da verdade, queridos, nos dias de hoje tem muita gente tentando ao Senhor, mas tentando com a sua vida totalmente irregular, e o pior disso tudo é que se passam muitas das vezes por pessoas de bem, e na realidade não são. Como disse, são verdadeiros emissários de Satanás. Mas o texto prossegue dizendo, mostrai-me uma moeda, Jesus disse.
Então, de quem é a imagem que está na moeda? A inscrição refere-se a quem? E respondendo, então, eles disseram, de César. Jesus sabiamente e com muita propriedade, como sempre assim o procedeu, ele diz de forma muito clara e objetiva: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então veja bem, queridos, que Jesus ele foi bastante enfático, direto, e aqui a gente tira uma lição extraordinária. Dai a César o que é de César. Se César quer isto, então dê a ele o que ele quer. Se as pessoas querem também viver uma vida irregular, que eles tenham o que eles querem. Mas dai a Deus o que é de Deus. E a minha pergunta é, queridos, o que você tem dado de fato daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que Deus tem te dado, não é? Os teus talentos, a tua vida, o teu tempo, a tua mordomia, o que você tem dado de fato a Deus, você tem dado ao homem ou dado a Deus. Claro é que a gente precisa separar, e o próprio Jesus deixou claro isto, que nós podemos dar, pagando os nossos tributos, cumprindo o nosso papel de cidadão, e precisamos fazê-lo, mas a gente não pode se omitir daquilo que precisamos dar a Deus. E é lamentável, queridos, como existem pessoas que professam fé no Senhor, que não estão, infelizmente, não estão dando aquilo que é do Senhor. E não quero me reportar especificamente no que se diz respeito à questão dos dízimos e das ofertas, mas eu digo num todo. Num todo nós precisamos nos dar ao Senhor, porque quando isso se torna uma realidade, irmãos, da nossa vida, a questão do entregar o dízimo, do entregar a oferta, isso é uma questão muito tranquila na vida de qualquer servo. E eu sempre aponto, né, aquele texto, me lembro de 2 aos Coríntios, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo ele fala de forma extraordinária sobre a questão do amor que aqueles irmãos tinham em entregar as suas ofertas, e o faziam por quê? Porque antes de qualquer coisa já tinham entregue as suas vidas ao Senhor. Então essa é a chave, essa é a importância, essa é a realidade, né? Estava aqui desfolhando para confirmar o texto, para citar para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 8. Então, o versículo número 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Então, primeiramente a gente precisa se entregar ao Senhor. A gente chega para Deus e diz, Senhor, toma, a minha vida é do Senhor. Então isso que é importante. Então dai a César o que é de César, mas ao Senhor entregue o que é do Senhor. Antes de qualquer coisa, entregue a sua vida ao Senhor. Permita, dê autorização ao Senhor. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. O versículo de número 26, quando finaliza esse texto, diz, e não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta ficaram calados. Queridos, quando realmente nós nos posicionarmos como servos do Senhor, e quando nós começarmos a buscar a direção de Deus, todos estes algozes, todos estes que tentam investir contra aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou, queridos, eles vão se calar, eles vão baixar a cabeça e vão embora, vão seguir outro rumo, porque eles entenderão que não há possibilidade alguma de lutar contra os servos do Senhor, porque Deus vai dar a vitória. E a gente observa, queridos, quantos de nós crentes acabamos baixando a cabeça
e acabamos como que nos rendendo a estas humilhações tantas que estamos vivenciando. Então vamos nos posicionar, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de fato entregar a minha vida ao Senhor, porque a minha vida é do Senhor. Então eu preciso dar a Deus o que é de Deus. E o que tem sido de Deus, a sua vida é de Deus, meu amado. Os seus bens, os seus talentos, a sua família, o seu trabalho, é de Deus. Então entregue a Deus. Permita que Deus gerencie a sua vida, gerencie a sua família, gerencie todos os seus negócios. Você vai ver que você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa de atitude, uma pessoa que não vai se render a este vexame, a esta situação que tantos de nós têm vivenciado. Então vamos nos posicionar, vamos fazer a diferença como servos do Senhor. Vamos dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele, Deus, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu tenho pedido, do que aquilo que eu tenho imaginado. E o Senhor realmente Ele faz proezas, coisas extraordinárias. Então, meus amados, creiamos nisto e vivamos esta verdade, esta realidade. Então entregue a Deus o que é de Deus. Entrega a tua vida para o Senhor, sem reserva alguma. Sem reserva alguma. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, que Deus esteja atuando. Abençoe.